Saúdo, meu querido irmão, minha querida irmã, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma semana, agora para estudar a lição de número 6, que está proposta para o dia 7 de agosto de 2022 e é intitulada As Sutilezas das Ideologias Contrárias à Família. Esta série de lições tão desafiantes, vamos já chegando quase ao meio deste trimestre tão desafiante para nós, com estas ataques contra a Igreja de Jesus Cristo ante a sua vinda. E agora vamos falar nessas ideologias contrárias à família. Meus queridos irmãos, nós vamos dividir, como de costume, o nosso estudo em 3 tópicos. 2 deles estarão um pouco diferentes daquilo que você vai encontrar na sua lição, mas eu gostaria muito que você pudesse ouvir sobre eles para ser um recurso adicional para você, não só no seu conhecimento e crescimento do entendimento e ensino da palavra de Deus, mas se você entender assim, poder compartilhar com a sua classe também algum destes pensamentos. Portanto, vem aqui os nossos 3 tópicos. Primeiro, o plano de Deus dispensacional para a família. Segundo, a degradação do papel de cada membro da família. E termino com as ideologias que minam a vitalidade da família. Nosso primeiro tópico, que fala sobre o plano de Deus dispensacional para a família, nós dividimos em 3 subtópicos. São eles: pacto com a humanidade, procriar. Segundo, pacto com a semente de Abraão, separar. E por último, pacto com os filhos da graça, refletir. Queridos irmãos, a partir deste tópico, eu gostaria que nós entendêssemos a visão da família do lado de Deus. Deus foi e é o Criador. Ele criou o homem, ele criou a mulher e fez o homem e a mulher para procriarem, para gerarem outros filhos. Ele primeiro criou os animais, inclusive, que se procriavam e etc. Tudo estava pronto quando, por fim, como coroa da criação, então ele cria o homem Adão, e depois, ao ver o homem só, ele dá o sono, tira de sua costela e cria a sua adjutora, a sua companheira, chama ela de Eva e coloca junto com Adão, e este foi o primeiro homem e a primeira mulher. Portanto, este assunto de família também é criação de Deus, e Deus, a partir desde o Éden, ele contextualizou a família, ele tinha um plano para a família, e nós no primeiro tópico vamos falar neste plano, no princípio do texto bíblico, no Éden, cujo plano do Éden é o plano de Deus para a família como ser humano. Por isso eu coloquei o pacto com a humanidade. Procriação é o desejo de Deus para a família, para toda a humanidade. Deus quer que as famílias de crentes procriem, Deus quer que as famílias de não crentes procriem. Não por questão de serem ou não serem, mas é que este nível de pacto, esta conversa de Deus com o homem, neste nível de Gênesis, nesta visão que nós estamos tendo, foi feita para com a humanidade, não em determinados pactos, como seriam as 2 seguintes. O pacto com Abraão, que fez nascer uma nação, a nação de Israel, povo de Deus, com quem ele lidou mormente no Antigo Testamento, mas também um outro pacto, que é o pacto da graça, o pacto do Novo Testamento, que nós vamos terminar na letra C. Espero que tenha sido suficiente. Vamos aos textos bíblicos, que seguramente esses nos darão base bíblica para este estudo. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A Bíblia diz: "E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra." Mas o princípio do versículo, falando a Adão e Eva, foi: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Isto fala de procriação. No capítulo 5 ainda, do livro de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 5, a Bíblia diz: "Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o nome de Adão, o seu nome de Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Foram os dias de Adão depois que gerou a Sete
800 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. E você vai ver que este processo de genealogia, que é todo o capítulo 5 de Gênesis, e ele volta a se repetir em outras partes na Bíblia, que é texto que a gente não gosta de ler, mas eu vou trazer a ênfase nesta palavra de Deus, que chama a atenção na genealogia de cada homem, de que ele gerou filhos e filhas, portanto, obedecendo a este querer de Deus para com a humanidade, que foi de multiplicar-se. Para isso, Deus capacitou o homem, o ser humano, fez o sexo feminino e masculino, fez com que um fosse complementar do outro no sentido que é biológico para gerar outra vida, e nós bem conhecemos isso em toda a natureza, e não seria diferente na realidade do homem e da mulher. Termino este texto, este tópico com Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e versículo 8, depois saltaremos para o 10 e 11. A Bíblia diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você conhece esse texto bíblico, trata-se de Ana, mamãe de Samuel, que foi esta resposta de Deus para ela. Mas o que eu trago aí é o choro de uma mãe que anelava ter filhos, porque no sentido humano o Senhor colocou este desejo na vida das mulheres, quando ele criou a mulher para ser mãe, e ser mãe tem alguma coisa nata em nós mesmos, mulheres, nos gabamos, né, da realidade de ser mãe. A gente diz, a gente sente assim, a gente vê isso, a gente faz assim, porque a gente é mãe, né? Então essa realidade traz com certeza traços que foram dados a nós pelo Criador, aleluia. E o desejo de ser mãe também é parte deste completo, né, desenho, essa estrutura divina na nossa vida, e Ana tinha esta realidade, porém não podia ser mãe, ela era estéril, mas o marido dela, coitado, com certeza amava tanto, fazia tanto por ela, que chegou a perguntar: por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E não é que não há que se comparar. Deus criou a nós para sermos mães. Claro que há pessoas que são estéreis e continuam toda a sua vida, há essas exceções, tem o peso de dor. Por quê? Porque a criação é para ser assim. E o Senhor, a Ana, escolheu ouvir a sua oração. Ela prometeu ao Senhor e Deus lhe deu Samuel, e depois dela dar Samuel ao Senhor, Deus lhe deu outros filhos e filhas. Amém? Vamos ao segundo tópico: pacto com a semente de Abraão. Ora, primeiro Deus falou em relação à humanidade, a semente do homem, Adão e Eva representando toda a humanidade. Você vai comigo agora em Gênesis capítulo 12 e Deus vai falar de família num contexto diferente, porque em Gênesis 12 ele vai escolher para si um homem do qual a sua semente será separada. Por isso eu pus aí na letra B, e por acaso, se você não o sabe ainda, nós colocamos na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário que está aí abaixo o roteiro, né, o esboço que nós fazemos para você poder seguir, copiar, enfim, aquilo que você queira fazê-lo. Mas vai estar aí para você. O pacto com a semente de Abraão, então, foi para separar uma família, não só aquela família, mas a semente da sua família. Vamos ler a Bíblia? Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Chama atenção no contexto que nós estamos estudando para duas palavras aí. Primeiro, farei de ti uma nação. Muito bem.
o porquê de Deus separar aquela semente, as famílias que viriam de Abraão, a semente de Abraão, a família de Abraão ali estava sendo escolhida, ok? Ele teria filhos e todas as famílias de sua semente dariam forma a uma nação com quem Deus faria um concerto. Amém? Nós conhecemos esta realidade bíblica. Deus termina este contexto deste versículo dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que aí ele não separa a semente de Abraão física, mas ele dá um toque aí de profecia na semente espiritual, que a gente vai ver essa revelação no Novo Testamento. Mas por agora interessa nos lembrar de que a semente de Abraão foi separada. Para quê? Vamos ler Êxodo 29. 45 e 46 diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, e que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles, eu, o Senhor seu Deus. Veja, o Senhor separou uma nação, agora nós vemos o nome, os filhos de Israel, para quê, irmãos? Para serem os filhos de Deus, povo de Deus. Eu serei, disse o Senhor, o seu Deus, aleluia. Eu os tirei com mão forte do Egito para habitar no meio deles. É um povo que Deus habitava no meio deles. Nesta simbologia de Israel, a questão da tenda, a questão do tabernáculo, era simbologia da habitação de Deus, que muitas vezes se fez presente em voz, em fumaça, enfim, outras maneiras, mas que pela arca do concerto estava ali a presença de Deus no meio do povo de Deus. Vamos lá, mais para frente, terminamos este texto com Josué. Josué capítulo 2, versículo 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, porquanto saíis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que isso, irmãos? Era o povo lá, aqueles espias lá em Jericó, e aquela senhora que os protegeu, os ajudou ali, né? Ela falou: o povo da terra está com o coração acabado. Por quê? Porque eles ouviram do vosso Deus que habita no vosso meio, que anda fazendo milagres por aí. A gente já ouviu dos milagres de Deus, aquilo que Deus tem feito por vós, como ele abriu o Mar Vermelho, e esta foi ao propósito de Deus com as famílias chamadas em Abraão. Este povo que muitos podem xingar, podem não querer, podem querer destruir, mas Deus fez promessa com eles e os separou para um propósito, para habitar no meio deles, para mostrar, fazer Deus conhecido através deles. Claro, vamos caminhar com as dispensações bíblicas, mas eu quero que você entenda isso neste momento. E termino com o pacto com a família, não é? Com os filhos da graça, onde Deus quer refletir algo. Efésios capítulo 5 e versículo 8, a Bíblia diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. 1 João 1,7 diz a palavra de Deus: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que eu quero dizer com estes 2 textos, irmãos, é que nós, na graça, a família no contexto da igreja, ele deve refletir a luz de Cristo. Nós, como lemos no primeiro versículo, já não estamos no mundo, já não refletimos a realidade pecaminosa do mundo. Deus nos chamou e ele tem porquê
querer, por projeto da família da igreja, das pessoas no reino de Deus. E aqui não está no contexto, estes 2 versículos que eu li não está falando de família, está falando de crente. Mas nós seguramente podemos aplicar para bom uso a família, que continua sendo o reflexo da luz de uma maneira ainda mais fortalecida. Se um já é um testemunho forte da luz de Deus, do obrar de Deus, muito mais uma família que se permaneça nesta luz. Mas eu termino este tópico com o texto de 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 9 até o versículo 16. Escute, por favor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Olha, essas são as famílias dessa dispensação que nós vivemos. Peregrinos e forasteiros. Lembra que no passado, no deserto, as famílias foram peregrinas? Nós também, mas numa dispensação diferente. Vou seguir. Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Então nós, famílias da igreja, somos chamados para sermos este reflexo do que é ser de Deus, tendo livre liberdade, mas fazendo-nos servos do Senhor, andando no meio dos gentios, mas não obrando como eles, mas refletindo a luz, a graça, a verdade, a santidade que nos foi dada em Cristo Jesus. Segundo tópico do nosso estudo, vamos lá? A degradação do papel de cada membro da família. Sobre este tópico, a lição cobre alguma coisa pelo pastor José Gonçalves, e nós vamos colocar aí os papéis do pai, da mãe e dos filhos. Efésios capítulo 5, versículo 25, depois saltaremos para 28 e 29. Diz assim, olha, falando sobre o papel do pai, diz o seguinte: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Qual é o papel do pai neste contexto de Efésios? O pai da família ama a sua esposa. Como é este amor? Amor platônico, amor só de presentes, toda esta realidade humana ela é verdadeira, mas aqui o Senhor nos dá uma chave da sua intenção, do seu querer para o papel do homem de Deus dentro da sua casa. É o amor que reflete o amor de Cristo para com a igreja. E ora, os pais, os homens, sabem o que é ser amado por Cristo, se é que já nasceram de novo, amém? Nós estamos falando no contexto da igreja. Estes conhecem, sabem o que é ser perdoados, amados, cuidados por Cristo Jesus, e o Senhor aqui nos chama como família, aos pais a amarem a sua esposa desta mesma maneira, como quem ama a si mesmo. Portanto, amar como a si mesmo. Amém? Que mais o pai? Alimenta e sustenta. Porque aqui a Bíblia diz, a carne do homem ele alimenta e a sustenta. Então está ensinando ao pai da família o seu lugar de alimentar e sustentar a família,
a esposa, a família, como o Senhor sustenta, ama, alimenta, guarda, protege a igreja. Vamos ao próximo texto bíblico, Gênesis 25, 21. Com certeza, irmãos, poderíamos trazer tantas outras aplicações. Temos que ser curto por questão do nosso tempo, mas penso que é suficiente para ser de bênção para nós. Isaac, pai de família, orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. O que o pai de família é chamado para fazer? O sacerdote do lar, irmãos. O pai da família é chamado para orar por sua família, levar a vida, a realidade de sua família em oração. E a Bíblia aí diz que o Senhor ouviu a oração deste homem, aleluia, e concedeu a sua esposa ter filhos para a glória do nome de Deus. Terminamos com Provérbios 3 e 12, que diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Paralelo divino para nós aprendermos o papel do pai. O papel do pai é aquele que faz o quê? Que repreende aquele que ele quer bem, aquele que ama o filho dele. Então, este também é papel de pai. Por que nós colocamos no tópico degradação do papel? Porque em todas essas coisas que nós falamos, a sociedade, o diabo, o pecado vem minar, vem destruir, vem mudar o papel do pai, mas este, biblicamente, é o papel do pai da família. O papel da mãe, Colossenses 3,18. A Bíblia diz: vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Submissão ao marido é o papel da mulher, da mãe. Provérbios capítulo 29, versículo 17. Castiga o teu filho, te fará descansar, te dará delícias à tua alma. Papel da mulher: instruir, exortar, castigar o filho também. 1 Timóteo 5,14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Neste texto, o contexto é das viúvas jovens, mas com certeza é aplicado para a realidade de todas as mulheres, das mães, não é? Que o querer de Deus é que nós não só geremos filhos, mas governemos a nossa casa, dando louvor ao Deus e não, pelo contrário, ocasião ao adversário. Portanto, este é o papel da mulher. Mas a sociedade nos diz que nós temos um outro papel, que este papel é muito mais importante, que nós não devemos viver na dimensão bíblica, mas aceitar os desafios da modernidade. Deixo aí o papel da mãe, que a sociedade também tenta usurpar, mas assim está a Bíblia Sagrada. E o dos filhos? Vamos lá, Efésios capítulo 6. Vou começar do 1, tá bom? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que mais? Colossenses 3:20. Que a Bíblia diz: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Termino com Provérbios capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Queridos irmãos, quem deu pai e mãe, deu essa autoridade, este amor, esta conexão foi Deus. E hoje nós vemos uma sociedade que rouba os filhos de nós. Eu vivo nos Estados Unidos da América, irmãos, e é terrível ouvir muitos pais e mães brasileiros que trazem os filhos para a escola americana, e de quantos deles eu escuto a mesma realidade, que eles viram e falam: irmã, eles entraram na escola outro dia, 6 meses depois, parece que eu não conheço mais meus filhos. São outras pessoas. Há uma mensagem pública, falada, há uma mensagem subliminar que tira a autoridade do pai e da mãe, coloca nos entendidos deste mundo. Mas quem mais entende o que é bom para nós, para os nossos filhos, senão pais e mães que o amam de todo o seu coração, e mais que tudo aqueles que conhecem e reconhecem a sabedoria da palavra de Deus. Vou deixar um texto abaixo para que você possa meditar. Nós fizemos num texto do blog, do nosso site, mas eu vou deixar na descrição: igrejas jovens, para nós darmos uma olhada nesta realidade da autoridade dos jovens, dos mais velhos, e para que nós possamos meditar sobre este assunto. Vamos ao tópico número 3, amém? As ideologias que minam a vitalidade da família. 3 delas: o homossexualismo, minam moral e biologicamente; o feminismo, familiar e social; e o secularismo, cultural e religioso.
Te convido a abrir em Romanos capítulo 1, texto conhecido já nosso, principalmente nessa série de lições, versículo 24, depois saltaremos para o 26 e 27. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinham ao seu erro. O que é que eu quero trazer aqui? Por que que a família fica minada? Por vários motivos, mas eu vou deixar o mais óbvio para a nossa reflexão neste momento. É a questão biológica, irmãos. Não só moralmente a família está sendo minada, está sendo sofrendo com esta realidade do incentivo e dessa realidade do homossexualismo hoje em nosso mundo, mas a questão biológica é que homem com homem ou mulher com mulher não é o que diz a Bíblia, o uso natural. Seus corpos não são feitos para que, ao unir-se sexualmente um com o outro, gerem uma outra vida. Portanto, se metade da nossa população tornar-se homossexual, a questão da multiplicação da nossa sociedade não acontecerá da mesma maneira, né? Então, somente pelo fator puro e simples biológico, já seria algo contrário, como nós dissemos no primeiro tópico, ao desejo de Deus para a humanidade, que é que se multiplique e encham a terra. Segunda ideologia contra a vitalidade, a saúde da família, é o feminismo. Efésios 5, nós estávamos ali, mas vamos ler os versículos, alguns que não lemos, são o 22, depois vamos ao 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, vamos ao 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Palavra muito forte, mais do que tudo, irmãos, no contexto que nós vivemos hoje. Mas quando ela é aplicada, quando ela é vivida numa dimensão bíblica, de uma família, de um contexto bíblico, irmãos, na verdade aqui não tem nada errado, pelo contrário. O que está acontecendo conosco é que nós, como sociedade, estamos ouvindo uma outra voz que não é essa. Sei, você pode me dizer, mas irmã, isso e aquilo, tá bom, podemos falar de tudo isso. A gente até pode dar uma discutidinha mais sobre isso na nossa live, amém? Mas eu quero deixar aqui esta realidade, que há uma plataforma, há uma ideologia, que ideologia, estudo de ideias, né? Há um mundo de ideias que caminha longe. Primeira coisa, o cerne desta ideologia, na qual anda o feminismo junto, ela é uma ideologia que Deus não faz parte dela, tá? Nós falamos numa live recentemente, foi a live de aprofundamento sobre o materialismo e o ateísmo, tá? Então, esta ideologia que eles estão caminhando, que o mundo está caminhando, não está Deus, não está proclamando as coisas de Deus, pelo contrário, tem em seu cerne separar o homem, fazer o homem humanista, olhar somente com a razão para a realidade humana. Então, se nós, como crentes, irmãos, queremos viver a plenitude do desejo de Deus para nós, precisamos voltar mais à Bíblia Sagrada. Por mais que possa nos incomodar e nos incomoda, exatamente pela realidade que nós ouvimos, vivemos. Claro, se tem outros problemas que nós poderíamos entrar e levar em consideração, tem, com certeza. Mas vou dizer que muitas de nós sofremos mais por questão de dar ouvidos, de vivenciar, de nascer e viver numa cultura que está secularizada, apartada da palavra de Deus, tanto nós, como os nossos maridos, como os nossos filhos, como o mundo que nos está em volta. 1 Coríntios 11 e 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Cabeça fala de autoridade, né? Então, esta é a palavra de Deus. E uma ideologia, e um pensamento, e uma realidade cultural que vá de encontro,
que não aceite, que rejeite esta palavra, irmãos, está rejeitando a vontade de Deus. Podemos tentar nos adaptar? Claro, Deus conhece a nós. Deus conhece a nossa natureza. Deus conhece a realidade cultural. E esta palavra transcende a cultura. E diga-se de passagem, irmão, você pode dizer, mas hoje é assim. Não pense que Roma era muito diferente, não. Se você for estudar a realidade da cultura romana, era deveras feminina, mormente no tocante às coisas religiosas. Né? Então, a verdade é que não é novo tudo isso. Há um espírito contrário à palavra de Deus e a palavra de Deus nos ensina a viver da maneira que Deus criou. Eu vou dizer mais uma coisa para nós, irmãos e irmãs, é que quem obedece, quem se sujeita à palavra de Deus é verdadeiramente feliz. Porque quem vive lutando, vive uma vida de luta. Você luta com um, luta com outro, luta com a realidade, tal. E não tem paz diante de Deus. Quem vive a plenitude da palavra de Deus tem lutas espirituais, tem uma realidade de dificuldades, mas tem paz com Deus, aleluia. Deita em seu travesseiro e sente a graça do Senhor, porque a obediência traz esta virtude espiritual e nós como igreja precisamos voltar cada vez mais, reaprender a palavra, a vivência chamada submissão. Porque aqui no texto não diz só que o varão é a cabeça da mulher, não. Aleluias! Ele começa dizendo assim, ó, Cristo é a cabeça do varão. E não pense que Cristo é mais tranquilo, é mais bonzinho, é mais compassivo com o pecado, com a injustiça. Pelo contrário. A vara de medida de Cristo disse ao varão, que você leu comigo neste estudo. A vara da medida de Cristo disse ao varão, ame a tua mulher como eu amo a igreja. Consegue qualquer um amar assim, irmãos? A vara da medida está pesada. E tem outra coisa, quem muito é dado, muito é requerido. Então não se engane, se Deus deu uma autoridade a alguém, se Deus deu um dom a alguém, se Deus deu uma graça a alguém, se Deus o colocou em posição superior a alguém, ele vai cobrar deste alguém tal qual aquilo que lhe foi dado. Portanto, veja a perfeição, a beleza e a grandeza linda da palavra de Deus para nós. Feminismo mata a vitalidade da família. Secularismo mata a vitalidade da família. Terminamos com estes 3 versículos. Fique aí, por favor, para escutar essa palavra de Deus. 6:20 de Timóteo, primeiro. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horrores aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Faculdade está cheio de ciência, televisão está mostrando ciência para todo lado, mas esta visão secular que secularismo fala exatamente disso, da separação das coisas religiosas. Nada tem a ver com Deus, mas quem criou a ciência foi Deus. Tudo que foi formado neste mundo foi Deus quem fez, e tem mais. Aleluia, o nosso Deus olhou para a sua criação, aleluia, e disse era bom, aleluia, e a criação original, ela era perfeita. O que a gente ainda tem dando errado aí é fruto da realidade do pecado neste mundo, que você vai ver mesmo Deus falando, maldita terra, né, maldita serpente, a mulher, cada um pagou o preço do pecado, e a própria terra também pagou o preço do pecado, mas o Senhor Criador e o secularismo mina a família, irmão. Estão aí nossos filhos, estamos aí nós mesmos, que temos formação secular, né? Que ouvimos notícias secular, que caminhamos no mundo secular, que ouvimos a uma ciência secular que não está nos juntando, que não está unindo a nossa família, irmãos, que não está trabalhando para bem do reino de Deus. Abramos nossos olhos espirituais para entender a dimensão desta peleja. Não é carnal, mas contra fortalezas espirituais. 1 João capítulo 4, versículos 5 e 6. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Veja aí, o secularismo, o mundo não nos ouve, irmãos, né? O mundo, a sociedade, a cultura
Eles são do mundo e uns ouvem aos outros. É normal que passe, que pegue, que as modas que foram implantadas por uma ideologia, propositadamente, nós falamos disso naquela bendita live que recebeu um ataque maligno também. Nós tivemos um problema seríssimo com o som. Estamos regravando. Na altura que você escutar essa classe, já deve estar regravada, se Deus assim nos permitir, para que esta palavra da verdade fique. Por quê? Porque o que o mundo planta, o que o mundo tem, aleluia, é contrário à beleza da família do Senhor Jesus, aleluia. Então, este espírito, o espírito do erro, é o que tem tentado penetrar nos corações dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido que saiu para trabalhar. Amém, irmãos? E vem para nossa casa destruir a família, mas maior é aquele que está em nós, se nós nos guardarmos na palavra de Deus. Termino com um texto lindo do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19 ao 21, que diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, é a cultura secular. Amém, irmãos? E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, o secularismo, o homossexualismo, o feminismo são alguns destas ideologias, né, que minam, que matam, que corrompem a vitalidade, a saúde da família da igreja. Que Deus ricamente nos guarde, nos traga pouco a pouco, cada vez mais de volta a esta palavra, que será o nosso enraizar. Se você perdeu a live do fim do mês, do dia 30 de julho, busque lá entre os vídeos antigos. Eu vou colocar para você na descrição, para você assistir. Nós falamos sobre a urgência do ensino bíblico. Muito importante, pais de famílias, professores de escola dominical, que assistam esta live no fim de cada mês. Nós estamos trazendo uma live que seja bem pertinente a estes assuntos para você que obra a nível de família, de escola dominical, cooperadores da igreja. Se você foi abençoado neste vídeo, não deixe de colocar o like, porque assim o YouTube sabe que pessoas, é gente que está ouvindo, né? E que foram abençoados, que gostam, e eles vão colocar adiante de mais pessoas para que este trabalho continue sendo e se espalhando para que mais ouçam a palavra de Deus. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Amém.